Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Estamos aqui no frio glacial do Rio de Janeiro de 19 graus, que aqui para nós cariocas é um frio glacial. E hoje nós vamos ter um vídeo extra aqui na quinta-feira, que não é um vídeo de intensivão, hoje é um vídeo extra super especial, porque o amigo que eu vou chamar aqui de escovador de bytes anônimo me mandou uns códigos, entrou em contato comigo pelas redes sociais do nosso queridíssimo Debate Creator, especial Instagram. Então ele entrou lá no Instagram do Debate Creator, conversou comigo, falou que tinha me mandado uns códigos de presente para mim, lá no nosso queridíssimo e-mail. Se você quiser entrar em contato com o Debate Creator, você pode falar com a gente pelo e-mail debatecreator@gmail.com. Normalmente eu leio ali 1 ou 2 vezes por semana esse e-mail para ver se o pessoal mandou alguma coisa. E realmente quando eu dei aquele confere lá na caixa de entrada, eu vi que realmente nosso amigo escovador de bytes anônimo tinha realmente me mandado uns códigos, e hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar esses códigos que ele mandou pra gente. São códigos bem impressionantes até. E aí hoje nós vamos também fazer um Thank You Disc totalmente na faixa para os assinantes aí, quem assina o clube de canais aqui no YouTube, clicando no botão Seja Membro, ou quem assina lá o Patreon, patreon.com/debatecreator, vai ganhar esse Thank You Disc na faixa, que são esses códigos do nosso amigo escovador de bytes anônimo. E hoje nós vamos dar uma olhadinha nesse presentinho que eu recebi para ver o que ele fez e ter uma oportunidade de ensinar um comando aí que eu nunca falei sobre Basic, né? Então meio que vai ser uma aula de Basic também, que eu vou ensinar o subsystem do Draw, que foi o que ele usou para criar esses códigos. Então vamos embora, já falei demais, vamos lá, vamos para os códigos e ver o que ele mandou pra gente. Amigo escovador de bytes, só para você ver aqui que nós temos aqui 2 e-mails que foram enviados pelo nosso queridíssimo Então ele nos manda aqui um e-mail falando: Manuel Neto, conforme comentei com você via direct do Instagram, segue os 2 códigos em MSX Basic. O primeiro tem um fundo preto, que parece dar mais certo no MSX1, e o segundo, inclusive, já vem com fundo azul. E aqui, os códigos em Basic, que eu obviamente já baixei para minha máquina. E logo depois ele me mandou mais um e-mail, que é esse quase screensaver, segundo ele aqui. Segundo ele, Manuel Neto segue um arquivo em MSX Basic que pode servir de base para um screensaver. Ele fez um screensaver aqui, que fica até trocando de cor. E o código Basic está aqui, ó. Então esses são os caras que eu vou colocar lá no Thank You Disc e que a gente vai abrir agora para ler, galera. E para você, meu amigo escovador de bytes, que ainda não conhece, esse aqui é o GitHub oficial do Debate Creator, onde nós colocamos todos os códigos das aulas que nós fazemos aqui no nosso queridíssimo YouTube. Se você quiser, tem link aqui na descrição do vídeo para você poder entrar lá. Como hoje é uma aula de MSX Basic, nós vamos entrar no repositório MSX Basic. Aqui dentro nós temos uma página chamada Demos, que é essa pasta aqui, Demos. E dentro dessa pasta Demos, nós vamos ter aqui o presente. E foi o presente enviado pelo nosso queridíssimo escovador de bytes, que preferiu ficar anônimo. E você vai ver aqui que a gente tem um AltExec.bat, que é o meu loader padrão que eu uso. O make.bat para a gente poder rodar o emulador. E obviamente os códigos em Basic, que eu mostrei para vocês lá, que ele enviou por e-mail para a gente poder analisar como é que ele fez esses códigos aqui. Então vamos embora, pessoal. Bom, meu amigo escovador de bytes, vamos começar aqui a brincar com o código do nosso amigo anônimo, nosso escovador de bytes anônimo mandou para a gente, por esse programinha aqui, o SS dbyte1.bash. SS aqui é de screensaver, ele mandou aqui uma série de screensavers que ele fez em Basic pra gente, do Debate Creator 1, que é esse código que está aberto aqui. E aqui, meu amigo escovador de bytes, a gente já vê que ele até usou aqui umas coisas assim, mais ou menos como eu gosto de desenvolver também, né? Separou aqui com espaços, lembrando que aqui na nossa... Aqui quando a gente está trabalhando na máquina que não é o MSX, né? Lá no nosso host, digamos assim, pouco importa se a gente está pulando linha ou não, né? Então é sempre legal a gente usar esse tipo de recurso, até porque quando a gente for mandar esse código aqui para o MSX, ele vai colocar bonitinho lá, do jeito que o MSX precisa. Mas ele já criou aqui alguns espaçamentos aqui, ó, entre as funçõezinhas dele, para facilitar a leitura do código que ele mandou para a gente. Então aqui, amigão, a gente já consegue ver que ele
é um programador limpo, né? Porque ele já comentou aqui, né? Screensaver, tema, o ano que ele fez, só não botou o nome dele, porque ele queria se manter anônimo. E aqui é onde funciona o código, as máquinas que funcionam o código. Ele já de cara limpa a tela aqui e gera uma cor randômica. Nós já falamos sobre números randômicos aqui na playlist de Basic, então dá uma olhada aí nas aulas anteriores, mas em essência o que essa linha aqui está fazendo é gerando um número de uma cor lá entre 1 e 15, que são as cores aceitas pelo MSX1. E aí depois de gerar essa cor, ele vai colocar a tela na cor que ele gerou aqui em cima. Você lembra que ele gerou a cor aqui no CL1. Então ele está usando essa variável CL1 para colocar a cor. E coloca na screen 2, porque a forma como ele vai fazer esses desenhos aqui funcionam apenas na screen 2 e na screen 3, não funcionam na screen 0 nem na screen 1. Até porque quando ele chega nessa linha aqui no GoSub 2000, se a gente tiver a curiosidade de ir lá no GoSub 2000, o que a gente vai ver? Estamos aqui no 2000. E aqui ó, ele usa o comando draw. E para você, amiguinho escovador de bytes, que não sabe o que é o comando draw, o comando draw ele é um subsistema de desenhos dentro do nosso queridíssimo Basic que permite que a gente desenhe dando subcomandos. Então eu estou aqui com o linguagem Basic do MSX, que é o manual de Basic lá que vem do nosso queridíssimo Gradiente Expert. E aqui, ó, se você procurar os comandos, você vai ver que tem aqui a referência do nosso queridíssimo draw. Aqui, ó, a referência do nosso queridíssimo comando draw está na página, do nosso queridíssimo comando draw, está na página 56 do nosso manual lá. E vamos dar uma olhadinha nessa página 56 para a gente entender o que o nosso amigo escovador de bytes anônimo fez aqui. Então, aqui, meu amigo escovador de bytes, temos a referência do comando draw. E se você olhar aqui a referência do comando draw, o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você que ele desenha figuras na tela gráfica, screen 2 ou screen 3, como eu tinha dito para vocês, de acordo com o subcomando especificado. E o draw ele é tão complexo que ele é praticamente uma sublinguagem dentro do Basic. É como se você tivesse uma espécie de logo, de linguagem logo dentro do Basic. Com isso, o comando draw acaba ficando uma coisa bem complexa e a gente vai dar uma olhadinha. Inclusive, é até uma boa oportunidade de a gente falar sobre o comando draw aqui, porque o comando draw a gente não falou em nenhuma das nossas aulas de Basic ainda. Essa aqui é a primeira vez que a gente fala sobre draw. Então, ele pega aqui color set para definir a cor inicial como set. Ou seja, esses desenhos aqui não vão usar lá uma cor específica, vão usar essa cor aqui. E aqui ele usa um P7 76188. O que ele está dizendo aqui? Nas screen 2 e 3, a nossa tela não tem locate. Locate só serve para as screens 0 e 1, que são o modo que é o modo de texto, e o modo híbrido, que também tem texto. Então, quando a gente está falando de telas gráficas, ou seja, screen 2 e screen 3, modos gráficos, quando nós colocamos um ponto em um determinado lugar, então aqui ele está usando a coordenada 76 no eixo X e 188 no eixo Y, ou seja, ele está botando um ponto mais ou menos por aqui assim, mais ou menos aqui, ele está botando um pontinho aqui nessa... Caramba, tá difícil marcar o pontinho, ele está botando um pontinho mais ou menos nessa posição aqui. E aí ele começa com o queridíssimo comando draw. Então vamos entender o comando draw passo a passo aqui. Ele dá R178BM1. E o que é R178? Se você ver aqui, cada letrinha aqui do comando draw significa uma coisa. Então, ó, vamos ver aqui. Pela instrução draw, desenha na tela o modo gráfico especificado pelo subcomando. São eles: SN, define a escala, que será traçada uma reta, ou seja, um quarto de ponto para N1. O valor inicial é o quanto? Ups. O valor inicial é 4, que aí S é o comando para setar a escala e 4 é o parâmetro para que a gente quer setar. Então, quando a gente coloca aqui
S4, por exemplo, a gente está dizendo que a gente está definindo a escala. Então, cada letra tem um significado dentro do que você está fazendo. Então, A gira o sistema de coordenadas de 90 a 90 graus, sendo que o A inicial é o 0. Então, por exemplo, aqui ele dá até uns exemplos aqui do A. Se a gente olhar aqui o exemplo do A, A0, as coordenadas x ficam assim e as coordenadas y ficam assim. Se a gente colocar A1 aqui, as coordenadas ficam invertidas. E assim sucessivamente, dependendo do que você quiser citar. Então, para a gente entender o que ele está fazendo aqui nesse R178BM1, a gente tem que entender primeiramente o que é o comando R. Então vamos procurar aqui o comando R. Aqui, R está aqui, ó. R significa reta, né? Então traça uma linha horizontal da esquerda para a direita, desde a posição atual até uma distância n. Ou seja, aqui a gente coloca a distância que a gente quer. Onde n é o número de pontos definido pelo subcomando S. Quando omitido, assume o valor 1. Então aqui, ó, ele está dizendo que começando da última posição, que é essa posição aqui, ele vai traçar uma reta de 178 pixels. E depois ele vai para o próximo comando. Então vamos procurar o próximo comando que ele usou aqui. Ele usou o comando B, que é usado para posicionar o cursor na coordenada especificada sem que a reta seja traçada. Por exemplo, BM 120,40, posiciona o cursor na posição de coordenadas 120, aqui 120,50, né? Desculpa. Posiciona o cursor na posição de coordenadas 120,50. Então aqui, quando ele dá esse BM aqui, ele está reposicionando o cursor em outra posição. Então aqui, amigo, olha só, lembrando que na nossa queridíssima referência lá do comando BM, nós temos aqui que ele coloca o cursor na posição 1, 3, e aí ele de novo chama o comando R, uma reta, só que dessa vez ele desenha uma reta de 80 pixels. E aqui ele coloca de novo o BM para colocar na posição 0,4 e assim sucessivamente. Então, amiguinho escovador de bytes, você pode ver que se eu ficasse aqui falando tudo o que ele fez aqui, todos os... Até porque, ó, vou até aumentar aqui o tamanho para vocês verem, né? A quantidade do comando draw que ele deu aqui, ó, que é um comando draw bem extenso, a gente ficaria aqui semanas discutindo o que cada um desses comandos fazem. Então, por isso, meu amigo escovador de bytes, se você quiser entender bem, com uma certa precisão, o que o nosso amigo criou, é só ir aqui na referência do comando, né, do comando draw, e ver como é que ele criou tudo isso. E é bastante impressionante que ele tenha criado tudo isso aqui na mão. O que eu acredito que ele não fez, obviamente. Ele deve ter alguma espécie de algoritmo ou alguma coisa, alguma ferramenta que ajude ele a criar os desenhos, né? De repente ele desenha alguma ferramenta gráfica e aí os comandos de draw são gerados. Ele deve ter alguma coisa nesse sentido. Porque como vocês podem ver, a extensão dos comandos de draw são muito grandes, são muitos comandos de draw para fazer o que ele fez. E para que você tenha um entendimento muito melhor do que está acontecendo aqui, é muito melhor eu executar aqui, né? Então vou dar um novo terminal. Vou dar aqui o ./make. E vamos ver o programinha lá do screensaver SS1 lá do nosso amigo escovador de bytes anônimo. O que ele faz, na verdade, usando os comandos draw do MSX, para que vocês até tenham um entendimento bacana, bem porreta, do poder do comando draw. Quando você aprende a usar a sublinguagem draw, que tipo de coisa você pode criar. Então aqui estamos no nosso executor. Vamos rodar aqui o SSTbyte1, que é esse cara aqui. Vamos rodar esse cara. E vamos ver que bicho que vai dar. Olha lá, ele desenhou as linhas iniciais, colocou lá o logotipo do The Byte Creator, e tudo isso ele fez de forma bem impressionante com o comando draw, que é muito legal.
E aí vamos entender aqui o resto do programa. Depois que ele faz os draws, ele retorna. E aí ele deve ter algum loop aqui para gerar os efeitos. Então vamos continuar olhando aqui o nosso queridíssimo efeito. Olha aqui, ele está fazendo um efeito de linha, né? Colocar umas scanlines ali, né? E como é que ele faz esses efeitos, né? Ele gera aqui um número randômico. Se você olhar aqui no código, se você tiver curiosidade de olhar aqui no código dos efeitos, ele cria nessas linhas aqui, entre as linhas 270 e 390, ele de novo, usando um algoritmo aqui de número pseudo-randômico, ele gera um número pseudo-randômico entre 1 e 8, e aí dependendo entre 1 e 8, ele escolhe um dos efeitos que vai ser aplicado ali no screensaver. Então ele tem 8 efeitos diferentes que ele pode aplicar em cada um dessas passadas, né? Então aqui vamos ver se ele vai aplicar um novo efeito aqui nessa nova passada. Então agora ele está sorteando aqui um número entre 1 e 8 para definir qual vai ser o efeito que ele vai fazer. E aí, meu amigo, depois que ele desenha a imagem, que é naquele GoSub 2000 que eu já apresentei para vocês, ele tem esse trecho de código aqui também bastante interessante. Ó, agora ele sorteou outro efeito, sendo que ele agora está indo da esquerda para a direita, né? E aqui o que ele faz? Ele tem uma pausa que ele cria aqui nesse trecho de código. Nesse trecho de código ele fica parado aqui de 1 até 2000, ele fica ali fazendo um loop. E dentro desse loop você pode ver que a gente tem um InKey aqui. Esse InKey é um comando também que a gente não usou até agora, que espera o nosso usuário entrar uma tecla. Se for efetivamente diferente de vazio, ele vem aqui para o 250. Que aí ele sai do efeito que ele já estava. Ou seja, ele fica aqui aguardando a entrada de uma tecla ou aguardando um tempo específico que acontecer primeiro. Depois ele espera aqui mais um tempo específico, também de 1 até 1000, né? Ele fica fazendo aqui o que a gente chama de loop vazio. Então aqui você pode ver que é um loop for next, que fica rodando aqui eternamente, sem fazer nada. E aí quando ele chegar no 1000 aqui, quando der esse tempo, ele vai fazer o GoTo60. O que a gente tem lá no GoTo60? No GoTo60 a gente tem a limpeza da tela, a geração de uma nova cor randômica aqui e um desenho de novo da imagem. Então é aqui, meu amigo escovador de bytes, que ele define os tempos do ciclo, se vai ficar ciclando por tempo ou caso o nosso usuário digite uma tecla qualquer, ele cicla mais rápido. Então vamos testar aqui, se a gente clicar uma tecla qualquer, ó, ele já está terminando esse efeito aqui, que é um efeito radial, que é um efeito bem bacana. Uma coisa que eu senti falta aqui é que ele colocou só efeito 1, efeito 2, efeito 3, efeito 4, efeito 5, né? Efeito 6, ele poderia ter colocado aqui no comentário, colocar os nomes dos efeitos, né? Por exemplo, esse radial aqui eu não sei. Uma maneira de a gente ver isso é a gente colocar aqui, mostrando qual número ele sorteou aqui nesse sorteio randômico aqui, botar o valor de EF ali em algum lugar na tela, até para que a gente pudesse ver ali aonde está o nosso queridíssimo, qual o efeito que foi sorteado, para a gente poder ver ali se a gente vai efetivamente, qual o efeito que foi sorteado, para a gente poder ver aqui, se a gente quiser replicar esse efeito em algum outro programa que a gente faça. Tá aí. Então esse é o SS The Byte 1. Bem bacaninho o programa, bem legal, e deu a oportunidade de a gente aprender os comandos draw e também aproveitar aqui também para falar um pouquinho do comando InKey e um pouquinho sobre loops vazios também, então isso foi muito legal. É isso aí, meu amigo escovador de bytes. Chegamos no final da nossa aula de hoje, não há tempo para mais nada, terminamos nossos 20 minutos, nossos graciosos 20 minutos oferecidos pelo nosso amigo escovador de bytes anônimo, que infelizmente eu não vou falar o nome dele, que aí ele deixa ele de ser anônimo, mas que eu gostei bastante dele ter tido esse mimo com a gente, aí, de ter feito os screensaver do The Byte Creator. Não se esqueça, se você aqui, ó, tá nas laterais do vídeo aqui, se você é um dos nossos verdadeiros escovadores de bytes, você vai ganhar totalmente na faixa os screensavers aí do The Byte Creator feitos pelo nosso amigo
nosso amigo Escovador de Bytes Anônimo. Vai ter um Thank You Disc lá no Patreon. Assinantes do Patreon, que são aqui os assinantes que estão aqui na direita e na esquerda, podem baixar diretamente lá na aba compras do nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, abra compras, vai estar lá o disquetinho para você baixar. E vocês aqui do clube de canais, aqui o Marcelo Maker Lab, os espertos, que é o Alexandre Pereira e o Guilherme Ian, podem mandar um e-mail lá para TheByteCreator@gmail.com solicitando os Thank You Discs, que eu empacoto os Thank You Discs e mando para vocês aí na faixa zero custo para vocês aí, para ter esses códigos. E obviamente os códigos também estão disponíveis lá no GitHub oficial do The Byte Creator, github.com/TheByteCreator. Se você preferir baixar os códigos para estudar os códigos, olhar, ver como ele fez, fique à vontade, porque você aqui, as coisas acontecem do jeito que vocês querem, meus amigos escovadores de bytes. Lembrando a vocês, eu acredito que esse vídeo vai ser colocado aí como um vídeo extra, vai ser colocado na quinta-feira. Então, muito em breve nós vamos ter aí a MSX Summit 2025, com a presença do nosso queridíssimo Kazuhiro Nishi-sama, o pai da plataforma MSX, vai estar lá pra gente bater papo com ele, autografar nossas coisinhas. Eu estarei lá. E eu também estarei na Retro Rio, que vai ser logo na sequência, no primeiro final de semana depois da MSX Summit, se não me engano, dia 25 ou 26, deixa eu ver aqui. Eu vou estar lá no dia 26, mas vai ser dia 25 e 26, então você pode ir na sexta ou no sábado. Se você for no sábado, você vai encontrar o Maniel lá, vai encontrar o The Byte Creator lá, para você bater papo comigo, trocar ideias. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes, mês cheio, muita coisa bacana vem por aí no canal. Não esqueça de assinar o canal, apertar o sininho para receber as notificações. E se você está gostando muito dos vídeos, aqui embaixo tem o nosso clube de canais, onde você pode clicar ali no Seja Membro e se tornar um membro do nosso clube de canais, ou clicar no botão Valeu e doar qualquer quantia para o canal, bastando clicar ali no botão Valeu e mandar a sua quantia em dinheiro para qualquer vídeo que você tenha achado muito bacana. Então é isso, meu amigo escovador de bytes, até o próximo vídeo. Não se esqueça jamais de ser feliz. Aquele beijo, aquele abraço. Até o próximo vídeo, galera.